Bem-vindos a Vínculos de Aço, um média-metragem que nos levará a uma jornada pela história e importância da ponte metálica de Rio Negro, no Paraná. Esta estrutura imponente não é apenas um marco arquitetônico, mas sim um símbolo dos vínculos duradouros que unem as pessoas a ela e a sua comunidade e os estados do Paraná e Santa Catarina. Ao longo das próximas cenas, vamos explorar as histórias pessoais, os desafios enfrentados e os laços emocionais que tornam essa ponte tão especial para todos aqueles que a conhecem. Prepare-se para embarcar em uma viagem que revelará os verdadeiros vínculos de aço que unem essa comunidade ao seu patrimônio histórico e cultural. Pelo que conta-se na história toda da cidade, da comunidade rionegrense, essa ponte foi encomendada pelo prefeito e pelo governador do estado do Paraná em 1895. Ela foi construída na Bélgica e um ano depois ela já estava entregue ao trânsito municipal aqui, o trânsito regional. E ela custou na época 3.000 libras, onde a empresa, Companhia de Bacalan, em Leuven, na Bélgica, cobrou a importância de 3.000 libras, parceladas em três parcelas. Uma delas em 15 de maio, a outra em 15 de agosto, e a outra em 15 de novembro de 1895. Nesse período, essa ponte foi encomendada com um comprimento de 71 metros e 46 centímetros, por 7 metros de largura e 8 metros e 10 de altura. E nesse período, próximo dessas datas, houve uma grande enchente, aproximadamente 14 metros de altura. Então, quando se foi construir essa ponte, houve-se a necessidade de levantar os pilares para vencer o talude do rio. Aí, então, esse é o meu pensamento, né, de análise técnica, que possivelmente teve que fazer essa extensão adicional para cada lado da ponte, mais ou menos 30 metros para cada lado, para vencer o talude do rio. Então, surgiu a lenda que essa ponte teria sido encomendada para Rio Negro, no Paraná, e que seria uma ponte maior, e que a empresa, ao enviar a ponte, enviou para um outro município de Rio Negro, no país da África, lá, no continente africano, que também tinha o nome de Rio Negro. E diz a lenda que então para cá veio a ponte menor. Mas eu, analisando tecnicamente a situação, acredito que tenha sido por conta de uma grande cheia que houve na época e que houve a necessidade de levantar a altura da ponte com relação ao rio. Por isso é que ficou essa lenda de que seria uma ponte mais curta por ter sido trocada. Mas eu acho que é lenda, né? Quando foi construída a BR-116, que chamava-se BR-2 antigamente, também foi construída a ponte sobre o Rio Negro, ali na BR, e ela teve assim um tempo de recorrência de pelo menos 100 anos, né? Que foi já a engenharia em 1950 já estava assim um pouco mais avançada, né? E tanto é que na ponte da ferrovia atual ali para baixo, a jusante da ponte em questão, e da ponte da BR, a montante dessa mesma ponte em questão, elas
com as enchentes grandes que deram aqui, que ocorreram em 1983 e em 1992, essas enchentes elas não interferiram no tráfego das pontes, sabe? Então ela chegou na longarina da ponte e estabilizou as cheias e baixaram as águas, né? Sim. Então você veja que é muito importante essa questão de você ter o tempo de recorrência para que você um dia você não seja surpreendido pela natureza, né? Sim, com certeza. A gente não tem controle, né? Não tem. Ela vem e a gente ou está preparado ou não está. Né? Que bom que tiveram esse preparo, então. Eu não tinha esse conhecimento. Obrigada por ter compartilhado isso. Mais um conhecimento aqui para mim. Ainda sobre a ponte, então. Muitos anos, né, a gente estava conversando que durante um tempo ela ficou sem manutenção. Como que foi? Porque, assim, o conhecimento que nós temos aqui é que durante alguns anos algumas pessoas tinham até medo de passar por essa ponte. Por quê? O que acontecia ali? Como o piso ela é toda de metal e o piso era madeira. Eu mesmo passei a primeira vez nessa ponte quando eu tinha apenas 4 anos de idade, segurando na mão da minha avó. Então nós morávamos no Campo do Tenente e eu estava indo passar uns dias, um ano na casa da minha avó em Papanduva. Então a gente desembarcava do ônibus em Rio Negro, atravessava a ponte ali e pegava outro ônibus em Mafra para você ir para Papanduva. Então, a primeira vez, me lembro bem que eu, com 4 anos de idade, passei por aquela ponte, me segurando na avó e na beirada da ponte. E assim mesmo havia, né, as guias dos pneus dos carros, mas assim mesmo havia umas frestas, né? E esse madeiramento foi se corroendo com o tempo, né? E chegou um momento que, em 1988, o prefeito da época solicitou a nós, da Secretaria de Obras, que fizesse um projeto de recuperação. Então a gente foi lá, mediu cada parafuso, mediu cada longarina da ponte, fizemos um trabalho técnico bem detalhado. E aí, de ano a ano, isso foi se repetindo, a solicitação para os órgãos governamentais. E esses órgãos governamentais, eu acho que levavam em banho-maria o prefeito da época, né? Empurravam para frente e não saía, né, a execução da obra. Até que, com a intervenção do deputado Max Rosemann e do prefeito Ari Siqueira, no ano de 98, então 10 anos após o início da elaboração dos projetos de recuperação, o município de Rio Negro foi contemplado com o empenho do deputado Max Rosemann, saudosa memória, e o prefeito Ari Siqueira também. E aí, junto ao DENIT, no Rio de Janeiro, a gente conseguiu o registro dessa ponte, que pertencia ainda ao governo federal, né? E aí eles autorizaram a execução do projeto e fizeram depósito dos recursos em nome do município para que se fosse recuperada. E a empresa que recuperou na época foi a empresa Roca Engenharia, né? Isso em 2000 daí foi concluída, né, a reforma. A reforma da ponte. Isso. Aí dava para passear, dava para passar tranquilamente.
Agora nós estamos aqui com o Gerson, ele é rionegrense, cidadão então aqui da cidade de Rio Negro, e ele vai poder compartilhar conosco como que foi essa experiência de nascer e crescer aqui na cidade, conhecendo a ponte antiga antes de ser revitalizada, e agora qual que foi a diferença? Alguma história? Ouvimos que algumas pessoas tinham um pouquinho de medo de passar naquela ponte, qual que foi a sensação que você se recorda, assim, algumas memórias? Eu lembro assim, sabe, uma das memórias lá da década de 80, eu devia ter 8, 9 anos, e eu atravessando essa ponte com a minha mãe, né? A minha mãe e o meu irmão mais novo, que tinha recém-nascido, acho que 79, 80, e eu lembro nós atravessando a ponte, e era aquele tachão, e tinha as aberturas, né? Você olhava lá embaixo, As frestinhas ali. via o rio, né? Uhum. E eu me lembro de a mãe atravessando a ponte com o meu irmão no colo, né? E eu lembro que foi uma das vezes assim, que eu peguei na mão da minha mãe assim, para ter a segurança de passar, né? Sabe assim? E eu não lembro de eu ter indo para Mafra, eu me lembro de eu passando, retornando. Uhum. Aí lá em 2000, quando houve a revitalização da ponte, nós estávamos lá na inauguração, e hoje as redes sociais mostram quase que todo mês tem um cidadão rionegrense, uma cidadã, um casamento, uma festa de 15 anos, uma atividade esportiva, as pessoas tirando, focando, postando a nossa ponte. E com a pintura que houve também, ela deu uma revitalizada, né? Uhum. Também é uma ligação, e as pessoas usam o termo, o rio mafrense, nós rionegrenses e os mafrenses, utilizando a ponte, né? Tendo a ponte como referência, como essa ligação entre as nossas duas cidades. Alguns chamam de ponte metálica, outros ponte de... Eu sou da época da ponte velha, né? Ponte velha, sim. Mas agora ela está nova, agora tem que ter outro nome. Exato. Uhum. E ela homenageia um dos nossos médicos mais antigos da cidade, que é o Dr. Diniz Assis Ininck. Uhum. Basicamente, sim, eu lembro dessa, vamos dizer assim, memória, sabe? E é bem latente, assim, quando a gente está passando hoje. Hoje, dificilmente a gente passa a pé, né? Que é uma sensação fantástica, né? Eu já passei. Hoje, geralmente, a gente passa de carro, vindo de Mafra para cá, né? Então, aquela sensação, sabe assim, eu lembro, mas toda vez que eu passo lá, eu lembro quando você olha assim, você passava assim, olhando para baixo, e a mãe dizia assim, olha para cima, olha para frente, olha para frente, que você não vai ter medo. Já para não ter medo. Para não ter medo. Foi a forma como eles encontraram de passar sem ter problema. Sem ter problema. Aí ficou, né? E hoje é um grande monumento nosso da nossa cidade, e muita gente vem aqui e quer conhecer e tirar uma foto lá na nossa ponte. Sim, e você tinha comentado também que a sua família já é tradicional aqui da cidade, tem mais de 100 anos que a nossa família veio na Uhum. primeira leva dos bucovinos, né? É a família Fuchs, da minha avó, família Baumgart, eu sou Aide hoje, mas por causa do meu avô, certo? Do meu avô que deu o nome, mas o Baumgart, os Reichart, estão todos incrustados na minha família. Interessante. E eles contam, você sabe de alguma história deles na época em que a ponte estava um pouquinho melhor, porque ficou um bom tempo sem... Ela ficou um tempo, a ponte nossa... Sem restauro, sem né? restauro. E ela ficou um tempo que não passava carro. Aham. Atravessar ali, como tem a linha de trem, né? Sim. Eu lembro de uma história, lá, minha mãe falando, que atravessaram o trem, alguém colocou o trem e não tiraram o trem ali, e ninguém passou, ficou anos sem ter a utilização, até que veio a questão da restauração, tiraram-se e aprimorou, e é uma grande ligação hoje de Rio Negro Mafra, Mafra Rio Negro, seja de carro ou mesmo a pé.
Agora eu estou aqui em um bate-papo com a Larissa, que vai nos contar um pouquinho qual que é a importância da ponte metálica para a cidade de Rio Negro, para o desenvolvimento da cidade, Larissa. Com a construção da ponte, a gente tem um acesso a duas partes da cidade que eram separadas pelo rio. Então a ponte, ela propiciou essa segurança de você atravessar o rio, segurança, facilidade, né, de você ter essa travessia. Vários ciclos econômicos aqui da cidade também se apropriaram, né, usaram a ponte. A gente teve o ciclo da erva mate, o ciclo da madeira, né, depois a gente vem com a parte das indústrias, e hoje ela é um cartão postal, né? Não tem como você falar de Rio Negro, não tem como você falar de Mafra e não lembrar da ponte, né? É a imagem principal dessa história conjunta das duas cidades. E ela fica também como um elo de ligação, de união dessas duas cidades hoje, né? Então, essa união entre as duas cidades, né? Porque é importante a gente lembrar que quando a ponte foi construída, ela ligava Rio Negro a Rio Negro. Sim, né? sim. E depois a gente teve uma questão de limite entre os dois estados, né? E em 1916 ficou definido que a margem direita do rio de nome Negro, né, continuaria sendo Rio Negro, estado do Paraná, e a margem esquerda, né, passa a ser o estado de Santa Catarina. Então, aquela parte do outro lado se torna o município de Mafra, né? E por essa questão dos dois estados, uma ponte histórica, centenária, né? Então, hoje ela é tombada pelos dois estados como patrimônio histórico, né? Além de toda essa importância de ligação, de ser um cartão postal, ela faz parte da nossa história e isso é reconhecido pelos dois estados, né? E os visitantes que vêm de fora, né? Você ter uma ponte ligando duas cidades não é uma novidade. Mas a nossa tem toda essa questão que era uma cidade só, daí vira a união ali de dois estados, né? Então, tem um charme a mais a nossa história, né? Quem vem a Rio Negro, vem a Mafra, tem que atravessar a ponte, tem que fazer o seu registro lá, né? Ter essa lembrança, né? E até algumas atividades esportivas que os municípios fazem juntos, né? Como uma corrida, né? A meia maratona. Os corredores têm que passar pela ponte, senão tá fazendo errado. a cena do corredor, né? Tem que ter o seu registro, né? Essa marca registrada. Eu estive lá. Sim, e é interessante isso que você falou sobre a ligação. A ponte realmente é para ligar um ponto a outro, né? E que a gente estava conversando também que por conta, né, eu não tinha conhecimento até conversar contigo que antes era só parte do Paraná, que era Rio Negro, até, né, que a gente não vai entrar muito em detalhes sobre a Guerra do Contestado, que teve essa divisão, né, que seria parte do Paraná e parte de Santa Catarina, só que é um monumento que pertence aos dois, então os dois acabam se unindo e sendo felizes e comemorando e participando dessa história também, né, fazendo parte da história dos dois estados, das duas cidades. Né? Faz parte da história, é um marco do município, é uma referência para muitas pessoas, a ponte, né? Seja a Ponte Velha, a Ponte Metálica, né? O nome dela hoje é Ponte Metálica Dr. Diniz Assis Ening, né? Que foi um médico muito importante aqui para a comunidade, né? Ela vem com essa nomenclatura a partir do ano de 2000, quando ela recebe o maior processo de reforma, né? Ela ficou um tempo ali um pouco, já não tinha mais a passagem de carros, era só pedestres com algumas limitações. Depois dessa grande reforma, ela foi entregue ao trânsito novamente, né? Hoje a gente tem a oportunidade de passar com o carro lá, né? Fazer esse registro também, sim, né? Com certeza. Né? Principalmente o pessoal aí dos carros de coleção, né? E depois, mais recentemente, agora em 2020, a gente teve novamente um processo, né? Para uma reforma elétrica e uma nova pintura para ela também, já estava precisando ali estar bela, né? Ela já é bela, mas uma pintura bonita, melhorar, né? Uma pintura bonita sempre ajuda, né? Então, com recursos do Ministério do Turismo e trabalho aqui da equipe da Prefeitura de Rio Negro, a gente voltamos com ela nesse tom que lembra mais um alaranjado, né? Que lembra ali um produto usado também para anticorrosão, o Zarcão, né? Que
ela vem com essa tonalidade laranja, né? Sim, e tem a curiosidade, né, que a gente estava conversando também, dependendo de como que o sol está batendo, durante o dia ele pode ter uma coloração diferente. Isso, um né? pouco laranja, um pouco avermelhado. Algumas pessoas dizem laranja, avermelhado, assim, mas lembra mais uma ferrugem, né? Mas não é ferrugem, Sim, a pintura dela. Mas que traz mais esse charme também para essa majestosa ponte. Uhum. Sempre o charme. O importante, assim, quando a gente trabalha também cartão postal com visitantes, o charme, o encanto é essencial, né? E ela tem tudo isso. A ponte de Nisa-Cizening é uma estrutura impressionante que conecta os estados do Paraná e de Santa Catarina, proporcionando um elo vital entre as duas regiões. Localizada sobre o Rio Negro, que divide as cidades de Mafra, Santa Catarina e Rio Negro, Paraná, essa ponte é notável tanto por sua importância funcional quanto por suas características estéticas. Além de sua beleza e função, a ponte de Nisa-Cizening tem um valor histórico significativo, sendo uma testemunha silenciosa do desenvolvimento da região e da união entre os estados ao longo dos anos. Visite Rio Negro e conheça a famosa Ponte Metálica.